Abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Eu vou ler apenas um versículo. Se você quiser anotar aí, depois ler todo esse capítulo também, é bom, faz mal não. Essa segunda parte, onde eu vou ler um versículo apenas, se refere à severa pregação de Pedro. Uma pregadinha dele aí que foi sucesso. Acho que você já deve ter ouvido falar. Mas eu quero ler com você apenas o verso 19, tá bom? Atos, capítulo 3, verso 19. Anote aí, acompanhe aí na versão. A minha versão diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mais uma vez, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Pode deixar sua Bíblia aí, a gente vai flutuar um pouquinho. Se quiser já abrir aí no Salmo 144, pode abrir. Nós vamos ler um versículo 4, um pouquinho para frente. Mas eu quero falar hoje um pouquinho com vocês justamente sobre, vamos dizer, o tema desse versículo, né, que seria arrependimento. E se tratando de arrependimento, eu gostaria de fazer pensar se hoje fosse o dia de você se despedir dos que você ama, né, daqueles que do seu convívio, né, que você retornaria para casa, e essa casa seria a eternidade, né? Você estaria pronto para isso hoje? Será? Será que seria algo leve para você se despedir de todo mundo, falar, ó, te amo, cuida aí de todo mundo, né? E que eu estou indo embora. Será que seria fácil para você isso? Eu sei, eu acredito que de repente para alguém possa até ser fácil, né? Nós sabemos que o que ajuda essa questão de ser fácil é a certeza para onde vamos, né? Isso com certeza deve nos ajudar, mas nós sabemos que não é algo fácil, né? Eu lembro mesmo no fim da vida da minha avó, obrigado, filho. No fim da vida da minha avó, o dia que, né, na madrugada que ela descansou, em que nós levamos ela para o hospital, quando chegou no hospital, meu pai falou, né, que ela ia ficar e estaríamos, que eu e minha tia ficaríamos, mas eles estariam voltando para casa. Ela não queria ficar, ela queria voltar junto com ele. E nós sabemos que, se tratando disso, nós nunca estaremos prontos, porque nós não fomos feitos, né, para morrermos, né? Mas devido à escolha aí dos nossos irmãos no Jardim do Éden, né, entrou o pecado, e através do pecado a morte. Mas o que eu quero dentro dessa realidade é te preparar todos os dias para esse retorno para casa, porque a coisa mais certa da nossa vida é que nós vamos morrer. Você não concorda comigo? E às vezes eu já parei já pensando nisso, e eu não sei você, mas às vezes minha cabeça, se eu parar para pensar nisso, eu fico meio biruta, dá vontade de sentar e ficar bem, porque a gente para e pensa, pô, eu estou vivendo para quê? Para morrer? Né? Teve uma vez que eu fiquei nessa viagem, eu falei, pô, estou estudando, estou fazendo negócio tudo, mas se eu morrer daqui a pouco, né? De que adianta? O que vai acontecer? Todo esforço para nada, tem que aproveitar. Sei lá, ficar com quem eu amo, né? Aproveitar a vida, não sei, porque já isso vai acabar. Só que nós sabemos que uma vez encontrado por Cristo Jesus, a única forma que nós aproveitamos a nossa vida é perdendo a nossa vida para Ele. Porque enquanto nós vivermos, fizermos parte, ou declararmos que fazemos parte da igreja dele, e ainda escolhermos viver a nossa vida, de nada
vai adiantar. Vocês concordam comigo? Se você não concordar, é bíblico. Você pode depois procurar na sua Bíblia, não vou te dar um endereço até para estimular a ler, mas é bíblico. O Senhor, Ele fala que a forma de nós ganharmos é perdendo, a forma de nós vivermos é morrendo, é abrindo mão. Porém, a gente sabe que não adianta só abrir mão. Você vê mesmo muitas vezes numa discussão. Às vezes o casal tem uma discussão, ou que não seja casal, mas seja, sei lá, amigos, né? 2 amigos, não sei, mas tem uma discussão. E nessa discussão, um escolhe ficar quieto, não fala nada, né? Ouve tudo que é para ouvir, e o que não é para ouvir também ouve, fica quieto. E ali acaba, de repente no outro dia está tudo certo. Mas o porquê que eu estou dando esse exemplo? Você acha que o fato de muitas vezes ficarmos quietos ou aceitarmos aquilo que estamos vivendo ou como estamos vivendo, isso traria ou seria algo saudável, ou significa estar saudável ou ser saudável naquele tempo que você está vivendo? O que vocês acham? O fato de acontecer algo com você e a sua resposta for o silêncio, você não fala nada, isso significa que está tudo bem? Simplesmente o fato de você ficar quieto significa que está tudo bem? Não, né? O fato de repente dizer que está tudo bem é aquela coisa, pô, entendeu o que aconteceu ali, de repente você sem fazer nada falou, cara, me perdoa, né? Resolveu, está resolvido, já foi, está tudo certo. E o porquê que eu digo isso, querido? Porque muitas vezes hoje a gente tem visto uma realidade. Até ontem, conversando com um casal, eu falei, a gente tem visto dia a dia mais o que aumenta no meio da igreja que se diz ser de Jesus, é uma coisa chamada omissão. E a omissão, ela muitas vezes faz você ficar desse jeito, quieto, mediante algumas coisas, mas essa omissão ela não te é saudável, ela não te traz crescimento nenhum, pelo contrário, ela te derruba. E não derruba muitas vezes assim, em sua maioria não é um tombo direto, vai matando você aos pouquinhos, porque você não se posiciona, você não fala nada, você concorda muitas vezes com aquilo que não é para ser concordado, porque você é omisso, você fica quietinho, e as coisas vão acontecendo ali, o tempo vai passando, e se você não cuida, você morre com aquilo ali, e você vai embora com aquilo ali que não era para você ter levado, né? Que até falei aqui na nossa reunião, pastor Magela, ele sempre fala que a única coisa que nós vamos levar é a vida que nós levamos, né? E ao pensar nisso, hoje, a vida que você levou, a vida que você leva, se você tiver um encontro com Jesus, é boa coisa que você vai apresentar para Ele? São coisas que nós temos que pensar. Porque se nós não pensarmos nisso, queridos, de nada vale. Senão você vai viver como um egoísta. O importante é eu estar bem. Se eu estou bem, está tudo certo. Agora, se Jesus está ou não está comigo, o problema é dele. E para quem ama Jesus, não é essa a realidade. Vocês não concordam comigo? E o que eu quero, dentro dessa realidade de arrependimento, trazer ao coração de vocês, é que a vida é algo tão passageiro. O irmão Tiago, ele nos alerta nisso, que a vida é algo que é como o sopro. Ele usa até a questão também de uma planta, né? Eu esqueci agora a passagem, mas se alguém achar aí, me lembra. Mas é algo que passa, pouco valor tem. E muitas vezes você só enxerga isso quando você cai numa situação, por exemplo, num hospital. É no hospital muitas vezes que você... Oi?
Tiago 1,10, Magna, coloca aí. A gente cai num hospital, é onde a gente vê que todos os caprichos, os zelos, tudo que a gente achava que era tal, não é nada, né? A gente não serve para nada, né? Todo aquele cuidado que a gente tinha, aquele negócio, ninguém vai ver nada, chega lá, você não tem, né, o cuidado de nada, nada. É 1,10, Tiago 1,10. É isso? Tiago 1,10? Não. Se for, não é isso daí não. Tiago 1,10 não. Mas dentro dessa realidade, queridos, o que eu quero chamar a sua atenção é justamente em tudo aquilo que você está dando valor hoje, né? Se hoje você se apresentasse diante de Deus, né, o que você apresentaria, o que você entregaria a Ele? De repente os barulhos que você fez com a sua vida, sei lá, cara, sabe? Ou até de repente nada, porque tudo que você viveu conforme aquilo que você queria e não o que Deus tinha para você. Tiago 4,14, quem dá mais? 4,14. Bote aí para ver. Olha aí. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E o pior é que às vezes a gente vive e vê pessoas que parece que é eterno, né? Que vai durar para sempre. E o nosso irmão Tiago, ele nos adverte aí, é como um vapor, aparece por um pouco, estamos aí, daqui a pouco, de repente, pastor Giovanni é só lembrança, né? Passou, viveu uns anos aí, e cara, isso tem que mexer com você. Não é possível que você é tão duro assim de coração, que nada acontece. Salmo 144, 4, já está aberta aí na sua Bíblia. Alguém que gosta de ler bem forte, se quiser ler para nós. Olha aí, mais um. O homem, os dias dele é vaidade, e somos apenas uma sombra. E algo que Deus tem me incomodado é justamente, eu já ministrei aqui, não foi só uma vez, mas algumas vezes, a questão do zelo, né, do cuidado com as coisas do céu. E ao passar do tempo foi se criado eu não digo um costume, ou de repente, sei lá, não sei. De repente é um costume que a gente acha que para viver para Deus tem que ser de repente só um pastor, né? Ou um obreiro, ou um líder. O cara que não pode faltar em nada, tem que se preocupar com tudo, ele tem que fazer tudo. É esse. E nós como igreja a gente não precisa, a gente precisa só vir aqui, né, cantar, balançar a mão, de repente dar o dízimo, receber alguma coisa e ir para casa. E eu acredito que vocês têm a plena convicção que o Senhor não nos chamou para isso. Amém? Você tem essa ciência que o Senhor te chamou para você ser um instrumento na mão dele, você ser uma ferramentinha, né, ser útil, fazer algo de útil para ele. E a minha preocupação como pastor é que muitas coisas têm tomado o lugar das coisas de Deus nas nossas vidas. Como assim? Vamos lá, vou te falar como assim. É só a gente pensar, parar e pensar hoje o que tem, de certa forma, nos separado, né, ou nos impedido de separar mais tempo para Ele, viver com mais qualidade para Ele.
E de repente eu vou falar para você o que? Hoje a busca maior que o ser humano tem é de ter um bom trabalho, né? De ter um bom recurso entrando em sua conta para ter uma vida estável, né? Para ter condições de comer uma boa comida, de andar bem vestido, de morar bem, de andar em um bom carro. Todas essas são coisas que a gente se preocupa. E eu acho legal, e hoje, né, a gente conversando, eu e minha esposa, ela falou algo. E é verdade, até falei com o pessoal também, mas imagina o seguinte, cara, você caindo numa situação debilitada, uma situação na qual você não pode fazer nada, mas você precisa do cuidado de alguém. Será que você gostaria de uma pessoa como você cuidando de você? Como será que você olharia para isso? Será que você, de repente, gostaria que a pessoa que cuidasse de você fosse como você fosse? Ficou confuso não, né? Deu para entender? Deu, né? De repente uns vai falar, pô, gostaria, pelo menos vai fazer o que eu gosto. Mas eu acredito que em sua maioria vai ter aquela coisa assim, ah não, mano. Ah não, porque aí começa. Eu não tenho coragem de dar banho. Eu não tenho coragem de repente limpar umas fezes. Resumindo, se for você que for cuidar de você, você vai ser alguém que vai ficar sujo em cima de uma cama, sem todo o cuidado que você precisa ter. E você já parou para pensar nisso? E hoje o que a gente mais vê são pessoas plantando muita tempestade querendo colher bonança. E gente, vamos acordar para a vida, cara. A Bíblia nos adverte, quem semeia vento, colhe tempestade. Não adianta a gente querer viver de qualquer forma, querendo receber o lado bom de Deus. As promessas, não, existe um preço. Existe. Nós vemos a necessidade hoje, sabe do que? Da igreja de Jesus demonstrar mais o amor que ela tem. E aí às vezes fala-se, né? Hoje mesmo a minha preocupação, apesar de existir uma preocupação externa, a minha preocupação mais é interna hoje. No sentido do que? Nós como igreja só vamos aprender a cuidar dos externos quando nós começarmos a olhar um para os outros. Porque, gente, é fato. A correria é tão grande na vida que às vezes tem um do nosso lado morrendo e a gente não está nem sabendo. E não é essa a realidade que era para ser do corpo de Cristo. Ah não, mas tem o pastor, é obrigação dele saber se a ovelha está bem ou não. Esse é o discurso mais ouvido. Mas a gente sabe que não é assim. Muitas vezes o pastor ele faz a parte dele, mas a ovelha ela gosta de ter o contato de ovelha, não é? Tanto que sabe o que é legal? Se tratando na realidade de igreja, às vezes a ovelha ela não tem a liberdade, ela não se sente bem em conversar com o pastor certo tipo de assunto, mas com ovelhinha ela tem coragem de abrir o coração. Só que aquela coisa, se as ovelhinhas não estão trabalhando no modo arrependimento, tá no modo tô nem aí, boa coisa não vai ser se você rasgar o seu coração para uma ovelhinha. Por quê? Você dá para os outros aquilo que você tem. Se nada tem, nada dou. Se tudo tenho, tudo dou. E o engraçado é que o tempo passa, o tempo voa e cada vez mais as pessoas, né? É legal que a gente olha para trás e fala, nossa, Pilatos foi um pilantra, né? Todo mundo não concorda com isso? O cara lavou as mãos, cara. Ele podia ter se posicionado assim e falado, ô, mano, vocês vão crucificar o cara aí, vão judiar do cara que nada fez.
O outro é ladrão, safado, sem vergonha. Vocês vão abrir e dar moral para o povo que não quer nada com nada. Pilatos fez o quê? Lavou a mãozinha. E a gente olha e fala, pô, que sacana. Mas eu acho que é pior nós hoje. Porque nós ainda temos o exemplo de Pilatos. Ele foi o exemplo. Hoje a gente olha e é aquilo que eu falei. A gente pergunta, e aí, irmão? Esperando que o irmão só fala assim, beleza, tá tudo bem, beleza. Porque se o irmão falar aí não tá não, a gente fala, não, fica tranquilo que uma hora vai mudar. A gente torce para isso. Tem hora, hoje eu falo, as coisas estão mudando tanto que a gente não está mais nem perguntando se a pessoa está bem, porque você não quer nem saber. Porque quanto menos souber, aí tem uns que ainda usam até Bíblia, né? Deus não leva em conta o tempo da inocência, da ignorância, né, mano? Se eu não sei que tem nada acontecendo com você, então você morre, eu estou tranquilo. Mas cara, cada vez mais existindo um individualismo no meio da igreja que não era para existir. É como ontem com esse casal eu falei, presta atenção, faz quanto tempo que você não senta, toma um sorvete ou alguma coisa com o irmão da igreja? De repente você está aí, você vai falar, eu nunca fiz isso. Isso só demonstra cada vez mais o mais longe de Jesus que você está, cara. Porque uma vez em Cristo Jesus, o que mais você vai querer é estar com pessoas. Ah, pastor, Deus me livre. Eu prefiro ficar em casa, e em casa já dá tanta dor de cabeça. Eu concordo. Mas se você escolheu amar Jesus, querido, você tem que ser a resposta. Por isso que, para mim, ou você vive ou você não vive. E não é só para mim, o evangelho é assim, sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Aí o cara na rota, não, eu sou cristão, mas não vive. De que adianta? De repente o seu discurso vai ganhar alguém, mas morreu, vai para o inferno. Olha aí que coisa. Do que adiantou? E deixa eu falar uma coisa. A gente precisa se mover depois que o céu se mover. Porque é do céu que vem todas as coisas. Não há salvação, não há milagre, não há nada se o céu não se mover. Porque tudo vem dele. A Bíblia é bem enfática em dizer que não somos nós que convencemos o homem do pecado, do juízo, de nada disso. É quem? É o Espírito Santo. Se ele não estiver aqui, eu fico igual papagaio e a igreja fica do mesmo jeito. Ah, é culpa do pastor? Não, é do coração duro da igreja. Porque, mais uma vez, vou falar, ele é educado. Ele só entra, Rangel, se deixar, negão. Se não, boa sorte. E aí o que eu paro para pensar é o detalhe. E é uma oração que eu vejo um cara aí, um pastor da igreja One, ele não sabe não, mas ele é muito meu amigo, Alessandro Vilas Boas. Ele fala, né, ele canta um refrão, né, da palavra que diz: quem muito foi perdoado, muito ama. E aí ele fala, mais uma vez, o que a Bíblia diz, que ao passar do tempo, o amor de muitos esfriaria. E a oração dele é: Senhor, que não seja eu esse que esfrie, mas que o meu amor venha aumentar. E o nosso amor só aumenta se nós o quê? Aumentamos a busca dele. Porque senão esfria mesmo, sem dó, cada um na sua. Só que, gente, não é isso. O evangelho de Jesus não é isso. É unidade, é comunhão. Para e pensa aí, olha para o seu lado. Será que você conhece quem está do seu lado? Ah, conheço, pastor, vem na igreja todo dia, é a irmã tal. Você conhece? O que ela faz? Ela vive do quê? Ah, pastor, eu não sei não. E é cada um, né? No seu, né? Particularidade de cada um, né? Gente, nós precisamos nos mover de uma forma que, se um irmão sumiu, a gente precisa saber o porquê que ele sumiu. Lógico que tem uns que somem por safadeza mesmo, por sem vergonhice.
Esses daí a gente tem que deixar ir embora mesmo. Principalmente se você já trabalhou com ele um monte de vezes. Não quer, irmã Neide? Deixa. Porque de repente é Deus mandando e você puxando. Aí você puxa, você fica com a sarna para você se coçar. Mas tudo isso é algo que você precisa buscar em Cristo Jesus, para que haja o discernimento, né? Para você não errar, que senão você vai por questão de... É mais assim... Como é que é a palavra? Eu vou usar, é mais fácil, né? É mais cômodo eu deixar o problema aí do que eu buscar ele, né? Não é dessa forma, não. Existem situações que acontecem que a gente vai atrás para tentar saber, mas existem situações que a pessoa fala, eu não quero, é assim mesmo que eu vou viver, então você tem que fazer o quê? Deixar viver. Lógico que o que de certa forma der para a gente comparecer, né, ir atrás, nós vamos. É igual esses dias, uns dias aí para trás eu ouvi, e eu até falei ontem, eu ouvi, alguém virou para mim e falou assim, cara, sabe o que é admirável em você? É que você ainda acredita na humanidade. Eu parei, né, ouvi, e gente, uma opinião minha, o dia que eu parar de acreditar na humanidade, é melhor eu parar de servir a Cristo. Porque senão vou acreditar que a irmã Neide vai ser do jeitão lá. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E nós sabemos que se dermos lugar a Cristo Jesus, Ele muda, Ele nos torna melhor. Ainda existe aquele que muda o homem. Lógico que se o homem deixar, porque senão, de fato, vai nascer, crescer, morrer do mesmo jeito. Não vai mudar em nada. Mas eu não posso deixar de acreditar que algo pode acontecer. Nem que seja no final da vida, mas que algo pode acontecer, pode acontecer. E nós precisamos acordar nesse tempo, justamente nessas coisas, o que de fato importa para o reino. Nós precisamos nos arrepender desse egoísmo que nós vivemos muitas vezes e começar a de fato viver à altura daquilo que Cristo nos chamou a viver. Porque se não houver esse arrependimento, queridos, impossível haver salvação. Impossível. Porque se, imagine aí você vivendo a revelia, você vivendo da forma que você quer, do jeito que você quer, isso não faz com que as coisas mudem. E para você ver, muitas vezes é a falta justamente do arrependimento que nos leva a viver uma vida repetitiva. A gente quer que ela mude, mas a gente não faz nada para que ela mude. Sabe quando vai mudar? Nunca. Eu quero, o meu desejo é melhorar nisso. Vou usar o gordinho mesmo como exemplo. O meu desejo, minha irmã, é ser magrinho, acredita? Magrinho, filezinho, sem as gordurinhas, sem o bacon, sem a panceta. Ser tipo o meu irmão ali, nem tanto, vai. Que para chegar aí, filho, eu vou ter que pagar um preço gigante, viu? Impossível quase. Só quando morrer, uns dias ali debaixo da terra, eu fico sequinho. Mas aqui, quero eu ser muito magro. Aí, aonde que está o detalhe? Você vai e pergunta, mas pastor, o que você está fazendo para isso? Aí o pastor vai falar para você, tomando Coca-Cola, comendo esfirrinha, comendo hamburguinho, cachorro quente, aquele bem pequenininho que vende na praça, que corta até em 2 porque não cabe na caixinha. E, mas você me pergunta, eu vou falar, eu quero ser magrinho. A gente ri, é algo estranho, mas o ser humano vive assim. Eu quero mais de Jesus, irmã Neide. Aí você pergunta, o que você está fazendo? Estou pecando. Minha língua, pastor, está funcionando igual de sapo, quando ele sai à noite da casinha. Ó.
falo mais da vida dos outros que de Jesus, mas quero ser mais parecido com Ele. É mesmo, irmão? Glória a Deus, hein? Que bom que você está querendo ser parecido com Ele. Tem orado muito? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Tenho fulano para cuidar, ciclano para fazer, não sei o que para não sei aonde, não sei o que para não sei aonde. Trabalho, chego em casa, tenho 4 empregos, 5 não sei o que, tal. Resumindo. Mas o que você quer? Ser mais parecido? Nossa, eu amo Jesus, irmã Neide. Nossa, sou apaixonado por Ele. E o que você faz? Nada. A vida vai passar, os dias vão passar e o que vai mudar? Nada. E ainda nos dias que tiver tudo ruim, vai falar, nossa, que luta. Como está pesado, Satanás é tão sujo. Queridos, entenda uma coisa. Existem coisas que não é Satanás. Porque Satanás ele só está preocupado com quem está perto de Jesus, que ele quer tirar. Agora, se você não está perto de Jesus, ele não vai perder o tempo dele para te incomodar. Não precisa. Por isso tem gente que você vê, está com a vida boa, está suave, nada, está da hora. É aquilo que a gente sempre fala, é até esquisito. Porque quanto mais perto de Jesus, sempre vai ter um belisco. Alguma coisa a gente sempre vai ter. E o que eu acho mais legal, não era para ser, mas é. O que eu acho mais legal é que como até ontem eu falei para o casal, nunca vai ser com alguém que está passando pelo lado de fora, sempre vai ser alguém de perto. Porque o lado de fora você vai falar, mano, tô nem aí, quem é você? Agora quando é de perto, você espera que seja um pouco melhor. Aí vem uma palavra que você, não me conhece, tá comigo tantos dias e... Aí só faz esmurecer, só desanimar, só faz... E aí no discurso tá, mas eu amo Jesus. Que Jesus, rapaz? Mas nem o Jesus do Banco do Brasil se ama. Se ama é o capeta e está agarrado com ele, cara. A gente precisa acordar, queridos, sabe por quê? Vamos lá para um exemplo propriamente dito da coisa. Hoje a gente ouve muitas, eu mesmo, gente, eu estou aqui há poucos 10 anos só, né? Tem pouquíssimo tempo que eu estou aqui. Mas eu e minha esposa, a gente já ouviu muito nessa caminhada assim, aquela coisa, me arrependi. Eu mudei, agora vai ser diferente. Você já ouviu isso algumas vezes? Já? E deixa eu falar uma coisa para você. O arrependimento ele sempre vai ser acompanhado de frutos. Se tratando do arrependimento genuíno, sempre vai ser algo acompanhado de frutos. Como assim, pastor? Eu me arrependi, por exemplo, vou dar um exemplo. Me arrependi, irmã Neide, de ter te traído. A minha vida vai mostrar isso para você. Eu nunca mais vou te trair. Eu me arrependi, irmã Neide, de ter te dado uma banana podre para você comer. Eu nunca mais vou te dar uma banana podre. Sempre vai ser a melhor da minha penquinha. Eu amo Jesus. O que eu vou fazer? Vou cuidar de pessoas. Porque eu amo Jesus. Isso são frutos de arrependimento. Ontem a gente falando, é algo muito sensacional. Se tratando das coisas de Deus, numa forma geral nós somos ensinados e nós ouvimos isso. E isso é coisa genuína. Deus ele sempre, de repente você já ouviu isso, que você vai ser, até aqui mesmo do púlpito, que você vai ser cura naquilo em que você feria. Você já ouviu isso alguma vez? Já ouviu? Alguém já ouviu isso? Você vai ser usado em cima da sua maior dificuldade. Só que quando eu mesmo já vi pessoas ouvir isso, se tratando que eu já, de certa forma eu trabalhei, os meus pais já trabalharam com dependentes, né, químicos, e a gente via muito essa realidade, né, de ouvir assim, quando a gente orava tudo, a primeira coisa que falava, sabe o que era, Rangel? Pastor, o meu desejo é ir nas bocas, é ir pregar, é ir falar, é ir fazer e não sei o que. Aí a gente falava assim, olha, você vai ser cura, mas espera. Não, pastor, eu estou sentindo, está queimando, eu vou. Ia e não voltava. Porque a gente tem
uma cabeça tão pequena mediante as coisas que Cristo Jesus tem para nós, que o que acontece? Deus ele vai te usar. Mas sabe como ele pode te usar? Dentro da igreja que você está, você sendo resposta de cuidado para aqueles que estão saindo dessa área. Olha aí, você está sendo instrumento, você está sendo usado naquilo que você foi machucado, mas você não está indo no buraco. Aí tem aqueles que falam, não, eu mudei, não quero não. Aí a gente sabe que na rua direita, a quarta casa é lugar ruim. O que você faz? Fica passando na rua direita todo dia, próximo da quarta casa. Sabe o que você quer? Eu sei o que você quer. Buraco, morte, é o que você quer. Porque se você quer diferença, você não vai passar lá nunca mais, irmão. Ah não, pastor, é perigoso vir até com esse discurso aqui, para onde eu vou só tem por lá. Mas não resisti, caí. Caiu não, filho, nunca teve de pé. E o pior de tudo, irmãs, é passar anos na presença do Senhor e achando que a presença do Senhor é só quando está na igreja, porque quando não está, a boca fala mais besteira do que o tempo de estar na presença. Quando está no culto, adora. Quando sai, fala, pô, não vejo a hora de sair para me dar um tapa, não. E isso, eu estou dando um exemplo aqui da realidade dos meninos. Mas tem muitos que estão dentro da igreja, adoram e falam, não vejo a hora de chegar em casa e dar um soco no zóio da minha mulher. Aí a mulher está assim, não vejo a hora de fazer um tempero para aquele encosto ir embora. A pressão dele está alta, eu vou pôr bastante sal para ver se Jesus leva. Sendo que nós precisamos entender que a Bíblia diz que os olhos do Senhor, sabe onde Ele está? Em todo lugar, cara. Teve um doido que tentou se esconder. Só que ele aprendeu que no mais profundo que ele fosse, ali o Senhor estaria. No mais alto que ele estivesse, ali o Senhor estaria. Queridos, precisamos entender que Cristo está em todos os lugares. E o nosso zelo tem que ser para não machucar Ele. Não é se preocupar com o que vão pensar de você, o que vão falar de você, se é bonito, se é cheiroso, não. Mas o que vão falar o que a respeito seu quando entrar na presença de Cristo. É isso que tem que entender. Por isso que o chamamento hoje é, filho, se arrependa das suas práticas ruins e volta o seu coração a Cristo Jesus, porque ainda há esperança. Porque se não for assim, os dias vão passar, cara, não é possível que você vai querer ser do mesmo jeito. É aquilo que eu falo, se falar você é burro, você vai falar não, mas se não cuidar, vive que nenhum. Fica caindo nas mesmas coisas sempre, cara. E muitas vezes ainda se orgulha daquilo, porque o ego está tão inflado que não é capaz de entender, não, pô, eu preciso mudar. Não muda, fica batendo cabeça e vai assim, e continua assim. E entenda uma coisa, se não for para ser melhor, não adianta viver, cara. Se for para viver na mesma coisa, cara, para de desgastar a sua vida, abraça o capeta e vai. Isso é bíblico também, cara. Agora, se você escolhe viver para Cristo Jesus, em nome de Jesus, viva de verdade. Não se mova pelas pessoas. É aquilo que eu falo, não se mova por um rei, se mova por um reino. É legal, a pastora falou, quando Davi foi para aquela caverninha lá, só tinha nego zoado igual ele. Poderia ser reunião o quê? Dos feiticeiros, não poderia? Um contando as tristezas um para o outro e falar, meu, vão matar, vão resolver assim. Sabe o que aconteceu? Os caras foram curados e transformados de uma forma que se tornaram os valentes de Davi, cara. Aí às vezes a gente fala, você vê como são as coisas. Às vezes a gente fala assim, pô, vou me aliançar com o Rangel, cara, vou dar a minha vida por ele nada, o cara não vale nada, né? Pô, diz que ama Jesus, não sei o que eu ficar fazendo, não sei o que. Aí eu falo uma coisa para vocês, Davi tinha defeito? E fala para mim, qual dos dele que saiu fora? Sabe por quê? Porque eles entendiam o que tinha além de Davi.
Agora, aqueles que olham para o homem faz que nem os de Gideão. Volta. Bebe água errada. Mas aqueles que entendem o que tem algo depois se tornam os 300. E é o que de fato importa. É o que vem depois, cara. Aí fala, pô, você aliançar, você fiel a um homem, cara, só consegue ser fiel a um homem se você for fiel a Cristo Jesus. Porque senão não vai. Isso em qualquer relacionamento. Uma coisa aqui é o que o nosso estado arrasta e de forma muito feia. Dificilmente você vê um homem aqui que é fiel à sua casa. É 1, 2, 3 mulheres ou mais. E sabe por que isso? Porque não ama Jesus. Que se ama Jesus você não consegue, cara. É impossível. Impossível. Por mais que existem dias de dificuldades que o casal enfrenta, que às vezes olha um para o outro, parece 2 chihuahua, ou 2 pincher, que é mais conhecido, né? Fica, dá vontade de... Mas você vê, nada acontece, resolve ali, tá tudo certo. Por quê? Porque eu amo um outro sim, mas é consequência do amor a Cristo. Por isso que o sábio nos adverte que boa coisa é ser um cordão do quê? De 3 dobras. Ele é mais duro de quebrar. Não quebra. Então relacionamento que é só o homem e a mulher dá ruim. Agora se é o homem Jesus e a mulher Jesus e o homem, quero ver rachar. Aí pode se declarar aquilo que uniu o Senhor. Ninguém separa. Mas isso você vê na vida, na alegria. Agora casal que está junto só por aparência, você olha na cara também, parece morto. Porque não vive. E não foi para isso que Jesus nos chamou. O convite de Jesus a nós todos os dias é esse: se arrependa, cara. Para a gente ganhar tempo, eu vou falar alguns versículos, não vai dar para a gente ler, mas Isaías 55:7, Jeremias 25:5, Ezequiel 18, 21 e 22, Oséias 14:2, Joel 2:3, todos esses versículos vai te falar sobre arrependimento. Em Mateus 3:8 e Lucas 3:8 vai falar sobre a respeito dos frutos que nós produzimos no arrependimento. E é justamente isso, o verdadeiro arrependimento, ele produz resultados. E resultados estes reais. Não são histórias, contos da carochinha. São de fato resultados palpáveis. Esses são os frutos. Não é aquela coisa que a gente viu. Você já viu crente que só vive na ponga dos outros, contando testemunho dos outros, não tem nenhum dele para contar? É mais ou menos isso. Se não se arrepende, não tem fruto, filho. E se não tem fruto... E outra coisa, já para caminhar para o final. Você quer ver se o lado de arrependimento seu tá on, tá ligadinho? Vou te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo, não precisa falar nada para mim. Quando você peca, como que você reage? Como que você fica? Pecou, fica feliz, está tudo certo? Sou pecador mesmo, maneiro, acontece, vamos embora. Eu já conheci a pessoa, um camarada que depois escolheu abraçar o capeta ao longo de sua caminhada. Mas era engraçado, toda vez que ele falava que tinha um tempo com Jesus, você olhava na cara dele, Rangel, ele estava assim, ó. Aí falava: fulano, o que você tem aí? Não, pastor. Falava assim, pastor Rangel conheceu ele. Não, pastor, estou aí, Jesus tem me ministrado umas coisas, sabe como é que é? Aí o meu questionamento para ele era sempre o mesmo: mas quando Jesus te ministra, você fica igual bicho? Aí eu falava: não, que isso, pastor? Eu falava: o quê? Não, e não era só a cara, você ia falar com o cara, ele dava patada até na alma.
Aí eu falava, mano, esse Jesus seu aí não é o mesmo meu não, cara, tem coisa errada. E por que eu falo isso, gente? Porque acredite numa coisa. Tem gente que peca, de repente você pode se identificar com isso. Tem gente que peca, e ele tem uma aceitação tão grande quando ele peca, que não é na mesma velocidade que ele busca se arrepender quando é para pecar. Vou te dar um exemplo mais prático. E aí, fulano, como é que está a vida com Jesus? Aí ele fala para você, estou tentando, pastor. Está difícil, mas eu estou tentando. Aí você fala, você está tentando? Amém, mas não desiste não, continua. Aí de repente passa uma nega. Aí você perguntou, fulano, como é que você está? Ele fala, pastor, eu estou tentando. Foi. Aí você fala, uai, cara, para estar em Jesus o cara já tem anos tentando. Passou uma nega, levou, que velocidade é essa? E é assim. Entenda uma coisa, quando nós nos convertemos e nos arrependemos, a nossa reação conforme descobrimos o nosso pecado, sabe qual que é? Correr para Cristo. Você quer ver um exemplo disso? Em Lucas 19 você vai ver um baixinho. Já ouviu falar desse baixinho que subiu numa árvorezinha? Já? Zaqueu, cara. O que Zaqueu fez? Quando ele viu, descobriu a sua nudez, o quão cachorro ele era, o que ele fez? Mano, o que perdoa tá na quebrada aí, velho. Eu preciso fazer alguma coisa. O cara quebrou a multidão, irmão. Subiu no pico ali mais alto para ver se tipo fica assim, ó. Para ver se alguém me vê. Para ver se alguma coisa muda. Hoje em dia, sabe o que acontece? A pessoa peca, a primeira coisa que ela faz, sai da igreja. Aí quer falar para mim que está arrependido? Quem está arrependido, corre para Jesus, não é de Jesus não, cara. Não é assim? Está em pecado, você vai ver, meu irmão, senta aqui. Aí o pastor, tudo bem, vai pecando, vai para quarto. Vai pecando, vai para quinta, daqui a pouco está ali, daqui a pouco está lá na porta. Pastor, tudo bem, até sumir. É triste, mas a gente ri de tão triste que é, né? É algo, cara, para nós liderança, é algo assim que traz um pavor tão grande, porque a gente enxerga, mas não é possível que você não enxerga, cara, o quão cheio de entulho você está, e que você precisa abrir mão rápido disso, para que você viva a altura do que Cristo tem, porque enquanto isso não acontecer, você vai viver todo pomposo, fingindo que está tudo certo, e não está. Tá por fora, tá aquela, né, uma bela viola, mas por dentro um pão bolorento. Que se abrir você não dá para nada. Porque tem situação que a gente vê o pãozinho tá embolorado, mas não, corta aqui, corta ali, come a parte que não tá. Mas tem situação que não tá, não, irmão Neide. Nunca ninguém fez isso, só eu. Que prova, hein? Isso é prova, irmã. Imagina, você desce naquela larica para tomar um café, na hora que você abre o saquinho de pão, tá o pãozinho, além de estar assim, ó, tá com umas manchinhas, aí você fala, Jesus, tem misericórdia, ou é isso ou é nada, né? Corta aqui, corta ali, raspa, arranca o bolor, fala, bendito seja o nome do Senhor, e irmã, bucho, é isso aí, passa a manteiguinha, já foi, irmão, isso quando não come com bolor mesmo, que nem viu. Mas aqui, a gente precisa começar a correr para Jesus, cara, e não de Jesus. Eu sonho com uma igreja que seja a resposta para aquilo que Jesus confiou, mas se a gente continuar correndo de Jesus, não vai rolar. Sempre os bons exemplos, sempre é dado quando é o primeiro amor, quando a pessoa se converte. Sabe onde ela quer estar? Todos os dias? Na igreja. Acredita? É na igreja, Rangel, todo dia. Se deixar, se tiver culto na segunda, ele está lá, na terça está lá, na quarta está lá, na quinta está lá. Se não tiver algum dia, arruma um jeito para estar com alguém que fala a mesma coisa. Mas ao passar dos dias, Jesus sempre nos alerta que o amor iria esfriando. E hoje o que a gente mais quer é estar com pessoas, Deus me livre. Aí fala,
Aí às vezes fala igual a minha mulher, eu não gosto de ser humano. Lascou. Imagina. Eu não gosto de pessoas. Vou ter que ir para o inferno, irmão, porque alguém precisa ir para o céu. Não é? Alguém vai para o céu. Se eu não gosto de você, cara, você vai, eu fico. Agora se nós dois não gostamos, nós dois vai ficar abraçadinho lá embaixo. A caminhada é essa, simples assim. E o que precisa é justamente isso. Nessa fome esvairada que nós temos pelo pecado, nós temos que inverter isso. O nosso combustível tem que ser gasto com correr o quê? Atrás das coisas eternas. É igual eu falo, cara, tipo assim, ó. Por exemplo, eu vou por mim. Eu já falei isso aqui, declarado um monte de vezes. Cara, eu tenho pavor dos horários de baba aqui na Bahia. É 6 horas da manhã, é 7 horas da manhã, num final de semana. Cara, isso não é coisa de Deus de jeito nenhum. Mas se eu quero jogar, eu tenho que ir. Não é? E você vê, fala aí, quem gosta de baba não vai? Vai, irmão, pode estar chovendo, caindo canivete, tá lá. Marca uma reunião de oração para você ver 6, 7 horas da manhã para ver se vai nessa intensidade. Vai escambar o que vai. Vai falar, estava chovendo, doeu o carcarejo, doeu a nuca, doeu tudo. Mas na hora de pedir, você não vai fazer reunião no baba para pedir. Você vai falar, Deus, me ajuda. E quer que Deus responda na mesma proporção. Se não responder, tá feia a coisa. Jesus não me ama, ninguém nem nasce. Precisa tomar vergonha na cara. Você quer ter moral com o céu? Velho, gasta a sua vida com o céu. Agora não. É assim mesmo, não se preocupa não. Ele gosta de se jogar. A gente tem que ter moral com o céu. Agora não. Tudo que se trata para as coisas do céu, às vezes a gente coloca homens. Né? Tipo assim, eu vou ir no sábado limpar a igreja. Vou nada, pastor folgado. A gente sempre coloca alguém, fala que não é. Nunca é para Deus. Mas se o rolê é diferente, nós estamos colados. Angel, vai ter um churrasco lá em casa, vou assar uma gordurosa, pá, tá colado? Claro, pastor, eu te amo. Nessa hora, filhos, somos, que isso, pastor, ó, lado a lado, aliado. Pastor não precisa nem estar, se a carne estiver queimando a gordura, irmanei, salve pastor, vai para onde você quiser. O importante é a churrasqueira estar queimando. Mas quando não, se é alguma outra coisa, que pastor folgado, cara, que o quê? Qual é que é? Para onde foi? Para que veio? E tudo isso, queridos, sempre vai ser o seu envolvimento em Cristo Jesus. Enquanto você não entender, enquanto você não se arrepender, você vai ficar correndo atrás do pecado numa velocidade muito maior do que para encontrar Cristo. E essa é a maior tristeza. Não só de uma liderança, como do próprio Cristo, que se entregou naquela cruz para ver vocês, aqueles na qual Ele escolheu para ser a resposta. E é triste, cara. E até coloquei aqui, o arrependimento produz uma mudança moral intensa, tanto nas atitudes quanto nas ações. Não existe arrependimento sendo a mesma coisa. Por isso que eu falo, imagina, ó, o Rangel, o Magrão e eu. Imagina 3 carniças, fofoqueiro, coisa triste, pior da possível. Aí Paulinho andando com a gente, mas quando pega e vai falar com o Paulinho, Paulinho fala assim, ó, eu não sou igual o Giovanni, o Rangel e o Magrão. Eu sou diferente, eles sabem, eles são assim, mas eu não sou não. Cola? Não cola. Se você está junto, você é igual tanto quanto. Se você quiser ser diferente, para de andar com Giovanni, Rangel e Magrão. Aí eu vou botar fé, porque a sua atitude vai ser a mesma. Porque imagina, você querendo ser diferente, você ficar no meio da contenda, das palavras porcas, das coisas ruins, o que de mudança você teve? Nenhuma. Não é porque sua boca não está falando, mas o seu ouvido está se enchendo, seu coração está se enchendo. Você está se movendo da mesma forma. Aí no final de tudo fala, não, agora eu estou diferente. Passou 6 meses, agora vai. Vai o quê, rapaz?
Vai tirar folga para daqui a pouco vir encher a saboneteira de novo. É só isso que acontece. Da mesma coisa, nós enrolamos e ficamos do mesmo jeito. E o prejuízo sempre vai ser nosso, igreja. Entenda isso, sempre vai ser nosso. E o preço se paga no individual, não é no coletivo não, tá bom? É nessas horas que funciona a salvação, é individual. Eu acho tão engraçado isso. É uma fala que a gente ouve muitas vezes os desocupados falando. Mas você ouve quando é para lavar as mãos. Para ser, Pilatos, a gente olha um pro outro e fala: ô varão, salvação individual. Mas na hora de pagar o preço, você não assume o BO, né? Aí você quer pagar no coletivo. É nessa hora, filho, que salvação individual. Você quer ir para o céu? Faz seu corre. Agora você quer ir para o inferno? Faz seu corre também. Agora o que não adianta é colar na minha ponga achando que eu vou te levar para o céu. Eu não sou passaporte. Passaporte se chama Jesus Cristo. Crucificado, ressurreto ao terceiro dia. Vive e reina e reinará para todo sempre. Você quer ir para a eternidade? Filho, corre para Jesus. Enquanto você escolher viver uma vida de aparência, cobrando imposto de todo mundo, o chicote vai estralar. Corre, sobe na árvore e fala ali com Jesus para ver se alguma coisa muda. A partir do encontro com Cristo, o que aconteceu com Zaqueu? Ele foi o mesmo? Não. Ele falou: vou pagar tudo corrigido aí, eu não quero saber de nada não. Foi tanto, eu vou te dar mais. Agora você fala que muda e continua fazendo as coisas e não conserta o que você fez. O que de mudança você teve? Mas o legal é tudo isso. Que depois da resposta do céu, após o tempo de conserto, de arrependimento, aí as coisas começam a acontecer. Só que a gente quer o contrário, né? A gente quer que as coisas aconteçam para nos iludirmos, dizendo que depois mudamos. E não vai acontecer. As coisas só irão acontecer quando a gente se coçar antes, a gente escolher mudar antes, que aí vai. Abra aí alguém em Marcos 1,15, outro em Provérbios 1,23. Marcos 1,15, Provérbios 1,23. Leia com a voz bem alta e bonita aí pra gente. Provérbios 1,23 e Marcos 1,15. Esse foi Provérbios? Provérbios 1,23. Marcos 1,15 diz assim, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E Atos 2, 38 ao 41 diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Fala uma coisa assim, arrependimento gera salvação. Fala. Arrependimento traz cura. Ou seja, você quer ser curado, quer ser transformado, se arrependa. Não existe outro caminho. O caminho sempre vai ser esse, do arrependimento. Ah, pastor, mas o arrependimento tem que ser como? Diário. Começou o dia, se arrepende, cara. Vai almoçar, se arrepende.
Vai lanchar, o bom, o 6 tem 6, né, no dia. Dá para se arrepender 6 vezes. No jejum aí é mais ainda. Olha que bom. Nós de fora não conseguem. Eu acho que aqui, alguém da galera aí consegue ter 6 refeições no dia? 6. Eu mesmo são 2. O almoço e janta, eu peco no café. Só às vezes quando tá pegado, né, irmã Neide? Aí a gente tem que comer um pãozinho, nem que seja com bolor. Mas, queridos, é hora de se arrepender, cara. Jesus está voltando. Eu não quero ficar só vendo as coisas acontecer, não. Eu quero ser participante, cara. Não é possível. Ah, pastor, mas já estou velhinho. Até a irmã Raulinda, você vai conversar com ela. Todas as vezes que você conversa com ela, depender do assunto, ela vai falar assim: pastor, eu gostaria de ter conhecido Jesus antes. Aí você imagina, né? Mas por que ela fala? Porque, nossa, eu ia fazer tanta coisa. E sabe o que é legal? Quem conhece sabe que faria, porque sem poder faz tanto. E às vezes eu tenho vergonha de ficar perto dela, porque eu, com a saúde que tenho perto da dela, eu não faço 1/3 do que ela faz. E quantos de nós estamos com tanta saúde e a gente está correndo só atrás das riquezas dessa terra? A gente precisa entender que não existe riqueza maior do que estar em Cristo Jesus. A consequência do nosso cuidado terreno, da nossa prosperidade terrena, sempre vai ser consequência da nossa vida em arrependimento em Cristo Jesus. Porque se não for assim, a gente pode até levantar um cascalho, mas presta atenção, quantas coisas você não conseguiu e na mesma velocidade que veio foi embora. Agora as coisas eternas, irmã Neide, vou falar para você, não vai ter ferrugem, não vai ter bigato, não vai ter nada que vai comer, cara. Nada pode corroer. Aquilo que de eterno eu tenho, vai comigo para a eternidade. E isso tem que mover você. Isso tem que ser uma resposta a essa geração caída. Porque se não for assim, de nada adianta. Então o meu convite a você hoje é: se arrepende, cara. Começa a correr na velocidade, em vez de você correr na velocidade para o pecado, começa a correr na velocidade para o arrependimento. Ah, eu não consigo, olha, balela. Porque sendo bom ou ruim, tudo aquilo que o homem quer, ele faz. Se põe no coração a fazer, é certo, irmão, vai fazer. Pode ser o que for, vai fazer. É fato. Ah, eu não vou sarar. Não vai sarar. Vai ser duro até o final. Vai. Mas eu creio que ainda existem homens como Zaqueu, que se arrepende e entende que precisa de Jesus. E uma vez que você não se arrepende, você faz como aqueles 2 no caminho lá, voltando para a mesma coisa. Quando Jesus foi crucificado e eles retomaram o caminho de casa, como que é o nome dessa passagem? Os 2 no caminho da onde? Quem não se arrepende, Angel, volta para Emaús, cara. Agora quem se arrepende fica em Jerusalém, cara. Se você se arrepende, o caminho é esse, é Jerusalém todos os dias, irmã Neide. Agora, enquanto você não se arrepender, você vai voltar para as práticas antigas todas as vezes, achando que esta é a solução. Mas a solução sempre vai ser: permaneça em Jerusalém. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. E eu quero, deixar esses minutinhos finais para que você feche os teus olhos aí e você faça uma oração ao Senhor. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para você se arrepender, cara. Se você de alguma forma estava fazendo coisas que te deixavam longe dele, hoje é o dia de você se converter dos seus maus caminhos e correr ao encontro de quem pode mudar a sua sorte. E o nome dele é Jesus. De repente, crer como Zaqueu creu.
que ao encontrar com Jesus as coisas iam acontecer. E uma coisa legal dentro disso, quando você escolhe se arrepender, por mais que você corra atrás de Jesus, Ele sempre vai dar um jeito de correr atrás de você. Porque a escolha de Zaqueu foi ir ver Jesus, mas a de Jesus foi de dormir na casa dele. Ai, Deus, como você é maravilhoso. Não existe nada melhor e maior do que o nosso Deus. E o meu convite é esse: fecha os teus olhos aí nessa hora e se arrependa, cara. Sabe, fala: Senhor, o que eu quero é isso, é correr nessa velocidade ao seu encontro. Sabe, é correr nessa velocidade para cumprir o teu propósito na minha vida. É viver à altura justamente disso, Senhor, do seu querer, da sua vontade para a minha vida. Chega de todos os dias simplesmente escolher voltar para Emaús, mas que hoje, Senhor, eu venha ficar em Jerusalém até que do alto o seu Espírito se revele a mim. E eu seja assim essa resposta àqueles que carecem, àqueles que necessitam. Vamos lá, faça a sua oração. Tem esse tempo aí, você e Jesus. Aproveite, essa pode ser a sua última oportunidade. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Escolha arrumar a casa. Você não precisa receber Jesus na bagunça. Você pode mudar. Você pode convidar Ele, mas com a casa arrumada. Você pode pedir para Ele: Senhor, toma o lugar de honra. Este lugar aqui, Senhor, pertence ao Senhor e nada mais vai te tirar. Família, vamos nos aproximar de Cristo. Vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e buscar viver à altura do que o sacrifício dele propôs a nós. Que sejamos essa resposta, que o Cordeiro de Cristo receba a recompensa do sacrifício dele. Senhor, que haja um encontro, Senhor, contigo. Que a Igreja Peniel de Dias Dávila, Senhor, tenha um encontro com o Senhor. Que mesmo nos dias maus, nos dias em que nós acharmos em que o Senhor está ausente, que a nossa escolha seja, Senhor, esta de permanecermos em Jerusalém, porque nós sabemos que é ali, Senhor, é ali o lugar onde o Senhor irá nos encontrar e nos projetar conforme o Teu propósito. Que haja, Senhor, um desejo, uma intensidade, Senhor, de nos arrependermos na Tua presença. E assim como aqueles 2 discípulos, Senhor, no caminho de Emaús, quando perceberam que o Senhor vivia, que o Senhor estava ali na frente deles, eles voltaram numa velocidade, Senhor, para Jerusalém. E no caminho dizendo a todo mundo: Ele vive, Ele ressuscitou, Ele cumpriu com a palavra, Ele está aí, Ele vive. Que sejamos assim, Senhor. Que voltemos a Jerusalém em forma de arrependimento, Senhor, para cumprir tudo aquilo que o Senhor designou a nós. A minha oração, Senhor, nessa noite é que sejamos como estes que escolheram se arrepender, Senhor, abandonar as práticas ruins e viver à altura, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor chamou a viver. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue ministrando cada filho e cada filha do Senhor,
Que haja, Senhor, arrependimento. Que haja fruto, Senhor, de arrependimento. E que a maior alegria, Senhor, da tua noiva seja de te servir. Seja, Senhor, de fazer a menor e mais simples coisa que seja no reino. Mas com tanta alegria, com tanta gratidão, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito tanto por nós, Senhor. Que nós de alguma forma venhamos escolher, Senhor, responder tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tudo aquilo primeiramente que o Senhor fez. Tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E já agradecendo tudo aquilo que um dia o Senhor irá fazer. Eu agradeço, Senhor, por este tempo. Agradeço por tua palavra. E peço, Senhor, que haja arrependimento em nosso meio. Arrependimento em nosso meio, Senhor. Assim eu oro agradecendo por este culto e pedindo que o Senhor dê uma noite maravilhosa a cada um. E uma quinta-feira, uma sexta-feira e um final de semana maravilhoso. Repleto, Senhor, de generosidade e de arrependimento. Assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.